Todo mundo voltou? Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Toxicomania. Entrevista com Chico Xavier, Edivaldo Franco. Pergunta: Chico, poderia comentar algo sobre os tóxicos? Chico, eu não entendo o vício como um problema de criminalidade, mas como um problema de desequilíbrio nosso diante das leis da vida. O tóxico é um problema para os nossos irmãos que se enfraqueceram diante da vida, que procuram uma fuga. Não são criminosos, são criaturas carentes de mais proteção, mais amor. Porque, se nossos companheiros enveredaram pela estrada do tóxico, eles procuraram esquecer algo. Esse algo é eles mesmos. Eles não puderam suportar a carga deles próprios. Pergunta: com que relação a toxicomania e qual o tratamento mais efetivo? Divaldo: o do lar. O exemplo do lar, o apresentado pela sociedade familiar, a que decorre do evangelho vivido em casa. Um velho adágio popular com muita sabedoria: casa de pai, escola de filhos. O lar não é apenas o primeiro santuário, mas também o primeiro educandário. Há exceções, mas são o corolário da regra geral. Sendo o lar equilibrado, os jovens se desarmonizam. Imagem se eles tivessem encontrado um lar em tranquilidade. Creio que a melhor terapêutica é o ajustamento doméstico. Nós, os espíritas, possuímos as terapêuticas do passe, da água magnetizada, a psicoterapia da palavra e com o recurso acadêmico das ciências da psique, reunidos, podemos evitar a derrocada total. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Como terapia para o grave problema das drogas, inicialmente apresentamos a educação em liberdade com responsabilidade. A valorização do trabalho como método digno de afirmação da criatura. Orientação moral segura no lar e na escola, mediante exemplos dos educadores e pais. A necessidade de viver-se com comedimento, ensinando-se que ninguém se encontra em plenitude e demonstrando essa verdade através dos fatos todos os dias, com que evitarão sonhos e curiosidades, luxos e anseio de dissipações por parte de crianças e jovens. Orientação adequada às personalidades psicopatas desde cedo, ambientes sadios e leitura de conteúdo edificante, considerando-se que nem toda a humanidade pode ser enquadrada na literatura sórdida da contracultura, dos livros de apelação e escritos com fins mercenários, em razão das altas doses de extravagâncias e vulgaridade de que eles se fazem portadores. A essas terapias basilares, adire o exercício da disciplina dos hábitos, melhor entrosamento entre pais e mestres, maior convivência desses filhos e alunos, despertamento e cultivo de ideias entre os jovens, e conhecimento espiritual da vida, demonstrando anterioridade de alma ao corpo e a sua sobrevivência após a destruição deste. Quanto mais materialista a comunidade, mais se apresenta consumida, desequilibrada e seus membros consumidores de drogas e sexo em desalinho. A gente vai passando, né, pelos vícios, um a um, né, e aí essa parte pode às vezes nos impactar um pouco, mas não é tão diferente das outras, né? É só o puxão de orelha que é maior, né? O Chico logo no começo, né, ele coloca como pra gente que isso não é um crime, mas isso é um desequilíbrio, né? E é nosso também, né? Não é a gente não vai criminalizar, né? Mas esse é um problema de desequilíbrio nosso também, né? Não é porque um outro irmãozinho
tem a sua dificuldade, né? Mas é um desequilíbrio dele, nosso como sociedade, né? E temos que ver isso, né? E o que, né, impacta um pouco é a gente pensar, né? O que nele coloca para a gente, ele, né, procura esquecer algo, né? E esse algo é ele mesmo, né? Aí a gente começa a pensar aí o puxão de orelha começa a ficar um pouquinho mais forte, né? E se a gente pensar, né, nos relatos que se fala, no que a gente vê, né, quando os nossos amiguinhos, né, estão sobre esses efeitos, né, no que eles se preocupam, né? Com ninguém, nem com eles próprios, né? Tá tão fora de si, tá tão tomado, né? E, e sempre, como todos os outros vícios, fugindo de algo, né? Aí coloca pra gente, né? O pior de tudo, fugindo de algo dele próprio, né? Eu penso nisso, muito desse fugir de si mesmo. É aquela história dos monges, né? Que vão para os montes, ficam nos templos por tempos e tempos sozinhos, né? E até certa época eu fiquei pensando, mas será que não é um pouco egoísta, né? E aí depois olhando um pouco mais, vendo, estudando, lendo um pouquinho mais, eles têm esse período, né, de reserva, de se reservar e depois descer das montanhas. Mas quando é que desce? Quando ele conseguiu estar e ficar consigo mesmo bem. Aí você pode descer da montanha e servir a comunidade, né? E aí eu pensando nisso e pensando nessa fuga, né, que a gente coloca nos vícios, né? A gente não consegue estar com nós mesmos. A gente não consegue estar, né, com aquela dificuldade que a gente tem ou com aquilo que a gente criou. E aí a gente procura um vício ou se abre para um vício, né? Em busca de fuga, em busca de esquecer a nós mesmos. E aí coloca, né? E aí o puxão de orelha continua e coloca, né? O que leva, né? Amiguinhos a esse estado, né? Se a gente pensar num ambiente melhor, num ambiente começando por nós, começando pela nossa casa, tentar sempre fazer um ambiente mais saudável, né? Estar um pouco mais próximo, tentar um olhar, estando mais próximo, você tem aquele olhar mais próximo, né? Tá mais perto, você consegue identificar no outro o que falta, né? Como ajudar. Você tem presença, você está perto, você está presente. Então, não há essa ausência, né? Então, criar bom ambiente, estar presente. Olha né? Quando o Chico coloca no começo para a gente, é um problema nosso, né? Que ambiente que a gente cria, que ambiente a gente deixa de criar, quantos recursos a gente deixa de expor para que o outro se desenvolva, para que o outro se ache, para que o outro se encontre, né? Então, esse, como todos os outros, são puxões de orelhas para a gente. Um impacta mais, um impacta menos, mas todos esses a gente vê. Os ambientes tortuosos de vícios, o que combater os ambientes melhores, mais saudáveis, né? Acho que ainda tem mais um viciozinho para a gente ler. Sim, temos o jogo. O jogo. Em O Consolador, Emmanuel, na questão 215, pergunta: os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Resposta: aquilo que convencionasse apelidar sorte
representa uma situação natural no mapa de serviço do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitir a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. No Livro dos Espíritos, na questão 865, pergunta: como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Resposta: certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Em Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes fala: por esse tempo, o jogo absorvia-o e ele se endividava, causando sobressaltos à sua mãe, que temia vê-los às voltas com a polícia. Mesmo assim, porém, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando com apenas 22 anos de idade, Leonel casou-se. Os primeiros meses deslizaram normalmente, mas, de súbito, Leonel entra a sonhar com grandes quantias em seu poder, oriundas do jogo. Sente-se rico em sonhos agradáveis e rodeado de prazeres. Tais sonhos se distenderam em sugestões durante a vigília e um desejo ardente de ser rico. Ele tornou-se neurastênico, irritadiço, não falava a amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho, e a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, os perseguidores implacáveis do mundo espiritual segregavam-lhe a intuição das trevas. Retira outras importâncias, hás de recuperar tudo. A sorte hoje será tua. Cada uma tem o seu dia. Hoje é o teu grande dia para obteres fortunas e recompensas felizes ao muito que tens sofrido. No entanto, Leonel perdia, e ainda e sempre, porque o perseguidor o acompanhava à mesa das cartas para não deixá-lo ganhar. É, então, eu vou só lembrar para a gente aqui o que foi colocado, né? Aquele que ganha, né? Como homem, perde como espírito, né? Para a gente pensar como espírita ou como religioso, né? Todos, cada um tem uma religião, todos vão ter uma religião. Se a gente pensar, né? Logo a gente vai perceber. E se Deus é bom e justo, né? Ele não tem os seus queridinhos, né? Ele é bom e justo. E a cada um segundo as suas obras, né? E aí a gente pensar no jogo ou no jogador, ali não depende de você, não depende do seu esforço, não depende das suas forças, não vai depender da sua capacidade, né? Então, não haverá esforço, não haverá mérito, né? Haverá uma sorte, e o que é sorte, né? E aí, como todos os outros vícios, a gente vê que, né, volta a falar, que não prejudica só aquele que é o viciado, né? A gente já ouviu, já viu, né? O quanto tempo um viciado em jogo perde da sua vida, o quanto muito perde fortuna, se perde o que ganhou, e aquilo que ganhou e aquilo que perdeu não é só seu, é para a família, é da família, e se perde algo que é da família, então quer dizer, além de tudo, ainda prejudica os próximos ali, né, os que estão perto. Muitos perdem o que a família conquistou, né, com esse vício acaba perdendo
tudo que outros conquistaram, e é mais um, né, para a gente pensar nos tantos outros vícios que a gente já ouviu, já viu, né? Olha o quanto que prejudica, né? Olha quanto que ainda há uma falha ali, ainda há algo a ser superado, né? Então, esse do jogo, e a gente tem mais outros que aí vai levando à destruição não só do viciado, quanto dos outros que estão próximos, né? Então, que nem o jogo nunca depende de si, né? Nem das suas forças, nem da sua capacidade de conquistar. É isso. Vamos falar agora sobre os vícios morais. Segundo Allan Kardec, todas as misérias morais da humanidade têm origem em dois vícios capitais: o orgulho e o egoísmo. Lembra o codificador do Espiritismo que esses defeitos estão na base de todos os vícios morais da criatura: o ciúme, a inveja, a vaidade, a cupidez, o personalismo são, em última instância, filhos do egoísmo ou do orgulho. Kardec define o egoísmo como sendo o interesse pessoal exacerbado. É aquela condição que leva o indivíduo a pensar em si mesmo, nos seus interesses, nos seus prazeres, preferindo todas as outras coisas. Segundo o dicionário egoísta é aquele que tem um amor exclusivo ou preponderante à sua pessoa ou aos seus interesses. O orgulho, por sua vez, é definido como sendo o conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Consiste no estado de exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que o indivíduo atribui a si mesmo faz com que ele se julgue com direitos superiores. Os vícios morais que derivam do orgulho e do egoísmo são avareza, quer dizer, apego exagerado ao dinheiro e aos objetos materiais. Ciúmes, estado de intranquilidade em decorrência do medo de perder o que tem. Preguiça, pouca disposição para o trabalho. Negligência, descuido com as próprias obrigações. Vaidade, desejo de merecer a aprovação dos outros e se destacar. Inveja, desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outrem, ou desejo de possuir ou gozar algum bem que outrem possua ou desfrute. Maledicência ou calúnia, uso inadequado na conversação oral ou escrita com o fim de depreciar ou reduzir a importância de outrem. Mágoa, ausência do perdão. Vingança, desejo de ir à forra. Culpa neurótica, emoção destrutiva e estática de autocobrança diante de um erro sem nada fazer para repará-lo. Personalismo, conduta daquele que refere-se a si próprio. Melindre, capacidade de se ofender ou irritar com as mínimas coisas. Impaciência, pouca capacidade de esperar. Intolerância, pouca capacidade de aceitar ou conviver com o defeito dos outros. Isso, eu acho que essa aí não tem nem o que comentar, né? Porque está tão bem explicado, não tem nem o que falar mesmo. Calma aí, Sônia. Pegar a minha listinha aí foi... Pois é. Quantos desses, não? Alguém estava me rotulando aí. Pegaram a minha lista. Também, eu concordo. Comigo também, a mesma coisa. Então, só para a gente fazer um comentáriozinho. Então, esses vícios, né, os vícios morais, né, a gente viu ali vícios sociais, né, aquele que interfere tanto, claro, o viciado, e aí a gente viu que interfere todo o entorno, né, e aí a gente vendo, né, que é um desequilíbrio, é uma infância ainda espiritual, os nossos vícios, né, e os vícios morais, né, impacta diretamente, todos os vícios vão impactar na nossa evolução, mas esse vício, os vícios morais, né,
a gente vê que um espírito ele evolui, né, em toda a sua área, né, a área intelectual, a área espiritual e na área moral evolui, né? E a gente vê uma listinha aí de tantas as coisas que a gente faz, né? Como espírito ainda infantis que somos, né? Olha, a gente vai ora evoluir intelectualmente, ora evoluir espiritualmente e ainda precisamos evoluir moralmente, né? Então, fica a gente, né, uma listinha do que a gente faz, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma listinha que nos ajuda a tentar fazer melhor. Exatamente. Então isso aí mostra para a gente o quanto que a nossa infantilidade espiritual ainda e os vícios morais, né? Se a gente quer ser um ser humano melhor, aí tá uma listinha do que a gente vai ter que diminuir fazendo um pouquinho, buscando ser um ser humano melhor, consequentemente a gente vai ser um espírito, né? Posteriormente vai ser um espírito melhor. Então, depois que pegar a minha listinha, aí vocês vão ver uma outra listinha que ajuda a gente a melhorar um pouquinho. Exatamente. Agora a gente vai ver como combater tudo isso, né? Como combater o egoísmo? O que a gente pode fazer? Primeiro, procurar o serviço ao próximo com os próprios meios, empregando força, inteligência e a habilidade para realizar nossos propósitos generosos. Segundo, trabalhar sem remuneração para os mais carentes, dedicando algumas horas semanais em atividades assistenciais. Terceiro, repartir do nosso guarda-roupa objetos do uso pessoal que não nos é mais útil, o que tenhamos em excesso. Quarto, procurar inteirar-se das amarguras de alguém no sincero propósito de amenizar sua dor. Quinto, dedicar nossa assistência aos serviçais e subalternos que convivem conosco. Sexto, olhar, ouvir, falar, acariciar com o coração pleno de amor os familiares que nos são confiados. Sétimo, interessar-se pelas pessoas recém-apresentadas. Oitavo, ajudar com delicadeza nos transportes ou nas ruas as criaturas em dificuldades, cedendo lugar, facilitando passagem, carregando volumes. Agora, como combater o orgulho? Primeiro, ouvir com atenção e paciência as emoções e não revidando todas as vezes que fomos por alguém criticados. Segundo, não aceitar provocações, esquecendo as ofensas. Terceiro, não menosprezar nenhuma pessoa, por mais ignorante que seja. Quarto, ser submisso às ordens de seus superiores. Quinto, procurar o lado mais simples de todas as coisas, combatendo o supérfluo. Sexto, procurar exercer as funções mais modestas. Sétimo, evitar a ostentação e a espera do reconhecimento por algo que tenha feito. Oitavo, não criticar. Nono, não falar excessivamente de si mesmo. Décimo, não se queixar. 11º, controlar os impulsos da impaciência. 12º, aceitar as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos outros. 13º, fazer o bem sem comentários ou qualquer referência ao nosso gesto. 14º, dissimular o benefício quando prestado a alguém para não embaraçá-lo. 15º, não se referir a exemplos próprios de boa conduta para recomendar procedimento aos outros. Isso veio do livro Manual Prático do Espírito Adnei Pietro Pérez. Aí, ó. Facinho, facinho, né? Muito, nossa, nem mamão com açúcar. É muito facinho, né? É, O que eu tá assim, claro que foi colocado para gente os nossos vícios morais, né? E aí depois nessa segunda parte nos dá uma dica, uma ajuda de como a gente fazer.
E às vezes não, os vícios morais, eles são até um pouquinho mais difícil do que os vícios sociais que a gente tinha falado anteriormente, né? Porque os outros vícios que a gente comentou social, bebida, fumo, os outros, eles normalmente estão mais na cara, dá para ver, né? Ou a gente conhece, aí a gente tenta ajudar. Mas os morais a gente pode meio que esconder um pouco, né? A gente consegue esconder muito. Então, esses são até um pouquinho mais difícil de a gente combater, né? A gente até acha que muitas vezes os nossos vícios morais, a gente às vezes cai na ideia de achar que até, né, é uma, né, a gente até se orgulha, né, muitas vezes dos nossos vícios morais, achando que é uma virtude até, né? Ah, mas é que assim, assim, e a gente por muitas vezes erra achando que o nosso vício moral ele é uma virtude, né? A gente confunde muitas vezes. Então, combater né, se elevar moralmente é um tanto quanto difícil, quanto os vícios sociais que a gente, né, fica, como que eu vou fazer, como que eu vou ajudar, né? Olha, o moral, ele é tão difícil quanto também, que a gente cai na armadilha de achar que nossos nossa infantilidade espiritual, nosso vício moral, ele é até uma virtude. A gente confunde muitas vezes, né? Se a gente não tem, a gente ainda não está tão assim, mas as poucas vezes que a gente para nos observar, para nos reparar, a gente cai nesse erro, né? De achar que as minhas más tendências morais é uma virtude, né? Então, é meio que uma armadilha, assim, para a gente ter que sempre tomar muito cuidado, sempre estar muito atento, mas a gente, por muito, cai, né? Tanto que a listinha aí do como não fazer ou do como fazer certo, né? Tá aí para nos ajudar. É isso. A Soninha quer nos Não, ajudar com um pouco não, mais. não, é isso mesmo. A gente ver todos os erros que nós cometemos, né? Aí, nisso tudo que a gente leu, a gente se encaixou nas coisas más, porém a gente também se encaixou nas coisas boas, né? Que diz aqui. E a gente tem que procurar em nós mesmos o melhor e saber que depende somente de nós tomarmos a atitude de mudar. Nunca depende do outro, somente de nós mesmos, né? A mudança vem de nós, de dentro de nós. Então, quando nós queremos mudar, nós conseguimos mudar. E eu vou fazer a prece final e quero mostrar para vocês um livrinho que eu tenho que chama-se Otimismo Todo Dia, tá? Tá aqui o livrinho. E eu abri o livrinho aqui agora e falei assim, eu vou fazer a prece final e vou ver o que me inspira o livro para me fazer a prece final. Então, eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar aí, mas alguém queira falar, Rogério, alguma coisa, antes que eu possa ler o que o livro nos fala. Se alguém quer acrescentar, Alguém quer comentar, acrescentar alguma perguntar. coisa, comentar, falar? O Rogério até avisou aqui no grupo que acabou de cair a internet dele. Acho que talvez ele volte. Aqui, ó. Eu achei assim, sabe, a gente vai falar, é por acaso? Não, não é por acaso. Né? As Como nada é coisas por acaso. acontecem assim. E olha, eu vou falar para você, a lição que caiu está aqui, ó. Eu não foi preparado, não foi nada, está aqui a lição, sim. Tá vendo? Depois eu posso até copiar e passar no grupo. Em que fala assim: tire lição dos erros. Pense desta maneira: arrependo-me dos erros, mas a vida segue para frente. O que ficou para trás, ficou. Acredito no poder de Deus e empreenderei esforços para não fraquejar outras vezes. O poder de recuperar, amar e vencer palpita em mim. Após os erros, eu volto melhor que antes, como as árvores decepadas que renascem mais fortes. Farei da minha vida, daqui para frente, um acerto,
Mesmo que surjam embaraços, dores, problemas, usarei força e vontade. Chegarei a bom termo. Nada tenho a reclamar. Confio em mim e na bênção de Deus. O erro aproveitado evita sofrimento maior. Eu achei assim o máximo, porque o livro aberto ao acaso veio exatamente, né? A gente aqui, nessa lição, a gente só leu sobre vícios, sobre os nossos erros, os vícios morais, os vícios sociais, enfim, todos os vícios nós falamos. E o livro veio dizer que nós erramos e estamos aqui na Terra para aprender. Estamos sujeitos a todas essas vicissitudes que acontecem no nosso dia a dia, mas que a qualquer momento, a qualquer minuto, nós podemos mudar tudo isso. E que tudo isso depende de nós e na fé que nós temos em Deus e em Jesus, né? Porque, conforme ele mesmo disse, vós sois deuses, nós somos deuses, nós mandamos em nós, e na nossa vontade. E como fala a última frase aqui, que diz que o erro aproveitado evita um sofrimento maior. Então, se eu coloquei a mão na tomada e levei um choque, eu não vou pôr novamente. Se eu coloquei a mão no fogo e queimei o meu dedinho, eu não quero pôr novamente. Então, quando eu tenho consciência dos meus erros e das coisas erradas que eu faço, eu tenho por obrigação de corrigi-las. É difícil? É, mas tem que ter um começo. Se não tiver um começo, a gente não chega no fim, né? Eu achei que a lição de hoje é assim: todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a tal coisa. Porém, todos nós temos por dever nos consertarmos. E consertar a nós mesmos, não é ao outro. Porque a gente não consegue consertar nem nós, né? Que dirá apontar o erro do outro e falar: olha, aquele tem esse vício, esse e aquele. Quando a gente olhar para nós, nós vamos ver que nós também temos os nossos vícios. Não são exatamente iguais, mas nós também temos. Então, antes de apontar o dedinho para o outro, a gente tem que pensar em nós. E sim, resolver o nosso vício, né? E procurar evoluir a cada dia, porque foi para isso que nós estamos aqui. Estamos nessa experiência terrestre para evoluir, aprender, repartir o que sabemos e seguir em frente. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possa colocar dentro de nós essa vontade imensa e grande de cada vez ser melhor, de cada vez nos melhorarmos, de aproveitar o erro e de seguir em frente. Não é como um carro quando quebra na rua, se ele ficar parado, ele acaba com o trânsito. Se ele encostar no meio-fio, tudo passa e aquele erro fica para trás. É assim que a gente tem que fazer, continuar, para não fazer com que a vida dos nossos que estão ao nosso redor parem por causa dos nossos erros e dos nossos vícios, né? Para não prejudicar ninguém. É uma lição bem forte essa. E a lição da semana que vem vai ser as paixões, que também não é fácil. Controlar tudo isso não é fácil. Não é fácil. É isso, então. Mas tem quem acredita nisso que vamos vencer. Claro, nós precisamos acreditar em nós mesmos, que nós venceremos, com né? certeza. Sim. Venceremos tudo quando vencemos a nós mesmos. Não é o próximo. A dificuldade está em nós e a ferramenta para vencer a dificuldade também está em nós. Dentro de nós, é nós nos amarmos antes de amar o outro, porque se a gente não se amar, não tem como, né? É isso mesmo. Primeiro a gente se encontra, depois já encontra o outro. Exatamente, senão não tem jeito. Muito bem. É isso aí. Então, foi isso. Tá certo, então. Boa noitinha a todos. Tchau, gente. Boa noite. Teté, obrigada, viu? Desculpa aí Imagina, não tem a problema minha nenhum. confusão de hoje. Olha, foi assim, a gente saiu de casa às 4h30 e ela quase, ela falou que ela chegou já entrando no voo, que foi aquela confusão. Mas tá? deu tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus, até quarta.
Tchau, gente. Até Boa quarta. noite a todos. Beijo. Tchau.